Então, eu gostaria de partir de uma premissa que é a seguinte. Então, a formação do presbítero, que é o nosso tema de hoje, né? Nós que já somos, e eu sei que tem muitos que estão se preparando para isso também, são formandos nas diversas etapas, né? É importante a gente interiorizar isso, né? Que a formação do presbítero deve partir de uma concepção unitária e integral. Então, a percepção de uma formação unitária e integral entre animação vocacional, formação inicial e formação permanente. Então, pensar a nossa formação a partir de uma concepção unitária que integre desde a animação vocacional até a nossa formação permanente. A ideia de se estabelecer etapas, animação, formação inicial e formação permanente, ela deve ser só metodológica, né? Ela é metodológica, essa distinção. Porque a gente, às vezes, corre o risco de criar sessões muito estanques, fechadas entre si, e essa noção de continuidade do processo formativo, ela acaba se perdendo. E ela é formação permanente porque, permanentemente, nós deveremos discernir o chamado, né, que recebemos. Então, se percebe que o discernimento, ele é um conceito que ele se estrutura mais no início do nosso chamado, mas o discernimento ele permanece até, e deve continuar até a formação permanente nossa, né? Porque durante as fases da vida, também as nossas estruturas, elas se transformam, estruturas físicas, psicológicas, e para esse processo requer que a gente tenha uma concepção de discernimento permanente. Então, a formação é permanente porque o discernimento, ele é permanente. Para quem já teve a oportunidade de ler a Ratio, no início da Ratio Fundamentalis, já diz praticamente a mesma coisa, né? Que a formação ela deve ser única, integral, comunitária e missionária. Então, a própria Ratio já concebe esta ideia de formação como um ato contínuo do chamado, né, a nossa resposta à eternidade. Então, única, integral, comunitária e missionária. E é importante a gente perceber, então, esse processo contínuo em nós presbíteros, né, nós que estamos respondendo a esse chamado. Tendo essa premissa, eu gostaria de, para atender, né, a esse pedido que a revista Rogate me fez, ministro ordenado, sinal de amor e serviço vocacional. O que isso quer dizer, né? Então, isso está dentro de uma identidade nossa. Então, o ministério que nós exercemos, o amor que nós vivemos e o serviço vocacional que nós prestamos ou testemunhamos. Isso direto ou indiretamente. Não precisa, né, eu, presbítero, ou você, vocacionado, seja qual for a etapa, estar designado com uma função explícita para você ser um animador vocacional. Naturalmente, nós, pelo chamado que respondemos, somos animadores. Então, um ministério exercido, um amor vivido e um serviço vocacional testemunhado. Com a premissa, eu gostaria de iniciar, eu creio, né, pelo clima que nós vivemos dentro da igreja, eu creio que é importante, para respondermos a este tema, é importante a gente fazer uma passagem do clima cultural que estamos vivendo, né, a uma nova postura vocacional. Então, da cultura vocacional a uma nova postura vocacional. E é esta passagem, acerca desta passagem que eu quero tratar o discurso deste nosso tema, ministro ordenado, sinal de amor e serviço vocacional. Já está consolidada uma cultura vocacional no Brasil, na igreja? Em termos de valores, eu creio que sim. Eu gostaria de destacar
né? Por exemplo, alguns eventos da igreja que sinalizam que a gente vive este clima de cultura vocacional na igreja. E a começar já lá desde trás, pelo Vaticano II. O Vaticano II estabelece já 2, né, decretos que tratam especificamente da vocação do ministro ordenado, Presbyterorum Ordinis e Optatum Tutius. São 2 documentos importantes. E aí, segue adiante, né? Nós temos aí depois a primeira ratio, a Ratio Fundamentalis, né? Se eu não me engano, na década de 70. Depois, nós temos com João Paulo II a Pastore Davo Vobis, que trabalha exclusivamente sobre a questão da formação dos presbíteros. A animação, lá já está, né, a animação vocacional e a formação dos presbíteros. Mais recentemente, nós tivemos pequenos documentos, né? Orientações para a utilização das competências psicológicas na admissão e na formação dos candidatos ao sacerdócio. Então, como outras disciplinas complementares à teológica, podem ajudar no processo formativo do presbítero, né, do candidato ao presbitério. Então, já temos um diálogo maior com as ciências humanas, né? E aqui, principalmente, com a psicologia. Este documento é de 2008. Mais recentemente, em 2016, tivemos a atualização da Ratio Institutionis, a terceira, né, atualização deste documento. A nível de Brasil, nós tivemos, então, porque a Ratio Fundamentalis pediu uma Ratio Nationalis, então a Igreja do Brasil foi uma das primeiras a estabelecer, a organizar as diretrizes para a formação dos presbíteros no Brasil, né? Seria a Ratio Nationalis. E tudo isso sinaliza esse clima vocacional em que, principalmente nós do Brasil, da América Latina, vivemos, né? Mas temos mais aqui, né? Congressos, por exemplo, congressos vocacionais. Só no Brasil tivemos 4. Na América Latina já tivemos 2. 2022, se eu não me engano, será o segundo ano vocacional do Brasil. Então, tudo isso nos permite perceber que vivemos este clima vocacional, né? Em 2018, aqui no Paraná, o padre Mário Spack, ele era secretário, né, hoje é bispo de Paranavaí, ele instituiu uma campanha de evangelização, cada comunidade uma vocação, uma nova vocação. Eu creio que muitas dioceses de vocês chegou essa campanha vocacional. Iniciou aqui, depois se propagou aí por várias dioceses do Brasil. Mas não só isso, o próprio Papa Francisco tem estimulado nos seus discursos, nas aberturas de conferências, tem sempre proferido um discurso vocacional, estimulando, né, motivando todas as vocações, mas sempre dando uma atenção especial à vocação ministerial. Então, Papa Francisco é o nosso, a meu ver, né, o grande animador vocacional da Igreja hoje. Não só pelos discursos, né, não só pela nova impostação que ele está dando à Igreja, mas pelo próprio testemunho dele. Um Papa que é simples, despojado, e que tem uma linguagem de comunicação com a juventude, com vários segmentos da sociedade. Então, um grande animador vocacional. Nas nossas comunidades, congregações, nas nossas dioceses, eu creio que também o tema vocacional e formativo, ele, nos últimos tempos, por todos esses eventos da igreja e documentos,
creio eu que ele teve aí uma certa prioridade na ação da diocese ou da congregação, né? Então, isso também sinaliza esse clima vocacional que nós estamos vivendo. Então, documentos da Igreja, referências do próprio Papa, a Igreja no Brasil, setores, né, da sociedade que trabalham, desenvolvem este tema, a temática vocacional. Então, isso sinaliza esse clima especial que estamos vivendo na Igreja. E a cultura vocacional é uma constatação, é uma temática que o padre Amadeu Centini, já algum tempo atrás, em 2011, no segundo Congresso Latino-Americano Vocacional, ele já tratou deste tema, né, da cultura vocacional. Mas eu creio que é necessário a gente caminhar um pouco além. Então, se em termos de estrutura, a gente tem essa percepção que a cultura vocacional, ela praticamente se instalou em nosso meio, é necessário fazermos uma passagem importante desta cultura a uma nova postura vocacional. A sociologia fala isso de estrutura e infraestrutura, de estrutura e base. Se em documentos nós temos isso consolidado, se em termos de reflexão teológica, e hoje a gente pode falar tranquilamente numa teologia, numa antropologia, numa eclesiologia da vocação, isso tudo está a nível de estrutura, de conceitos e ideias. Agora, é essencial que tudo isso caminhe e chegue, né, a cada pessoa. E o que eu sinalizo aqui, então, por uma nova postura. E eu falo particularmente isso a nós vocacionados, né, a nós ministros ordenados, que devemos ser os primeiros propagadores, as primeiras testemunhas desta nova postura na Igreja, né? Então, de uma cultura vocacional a uma nova postura vocacional. Eu gostaria de fazer, então, utilizando uma imagem, né, se o tema da cultura vocacional e da postura fosse um plano, é perceptível que esse plano está inclinado, né? Não está caminhando no mesmo passo. Eu diria, então, que a reflexão e a estrutura está muito acima, e uma postura condizente a esta estrutura está muito abaixo. Então, o plano está declinado, está desnivelado, para utilizar uma imagem. Então, é importante a gente arrumar os passos, né? Endireitar este plano inclinado, para nós chegarmos naquilo que o tema que a revista Rogate nos sugere. Nós, ministros ordenados, somos de fato sinal de amor e serviço vocacional? Se esse plano estiver muito, né, declinado, significa que nós estamos distante desse sinal de amor e serviço. Então, é importante revermos um pouco as nossas atitudes e os nossos compromissos de vida. E eu reafirmo, ele começa lá pela premissa. Animação vocacional, formação inicial e formação permanente, ele é um todo único, né? Único e integral. Então, para poder fazer esta passagem, eu gostaria de iluminar, né, esta passagem com três argumentos, três ideias bem simples de compreender. E eu creio que a gente vai se ver aqui nessas proposições, né? A primeira, então, para fazer essa passagem da cultura à postura, eu coloco aqui, né? A primeira é resgatar o significado do nosso ministério como serviço. Então,
para diminuir este declive, para passarmos da cultura a uma nova postura, é importante fazermos este resgate da nossa identidade ministerial. E um dos primeiros, eu creio, importantes, é o resgate do serviço. O nosso ministério, ele é serviço acima de tudo, né? A passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 7, estando lá, né, diz o texto, os discípulos, os apóstolos reunidos, e havia aquela discussão, quem vai servir a mesa, né? Tradicionalmente, aqui se institui o diaconato, né? Então, para eles não deixarem o serviço da palavra, se instituem pessoas indicadas pela comunidade, pessoas, diz o texto, íntegras, né? Referências da comunidade, para realizar esse serviço da mesa. Então, eu destaco este texto nessa perspectiva. O nosso ministério, ele parte de uma necessidade da comunidade. É isso que eu gostaria de frisar aqui. Quando eu falo de serviço, eu destaco esta imposição da comunidade como necessidade para a realização do nosso ministério. Então, eu só realizo este trabalho, esse chamado, porque a comunidade necessita do meu serviço. Não porque só eu quero. Então, não é da ordem do desejo, né? O nosso ministério, como serviço, é da ordem da necessidade. A comunidade precisa, então, eu me coloco a serviço deste ministério. E, é claro, eu enfatizo aqui que o ministério, nessa perspectiva comunitária, porque é a comunidade que faz eu discernir esse chamado, né? O ministério, o chamado não é só, eu coloco entre aspas, né? O ministério, o chamado que eu recebo, ou que eu respondo, não é só, ou não pode ser apenas percebido como autorrealização. É um equívoco pensar dessa forma, nessa perspectiva da comunidade. O serviço, o trabalho ministerial que eu exerço está muito além desta autorrealização. A autorrealização é correlata, ela é paralela a esta resposta que eu dou à comunidade. Então, ela não vem em primeiro plano, ela vem em segundo plano, a autorrealização. Claro que ela deve ser consequente, né? Uma consequência natural do ministério que eu exerço. Mas a autorrealização não pode ser uma condição primeira para eu exercer o ministério. Ela é secundária. Uma consequência natural, mas secundária. Primeiro vem o serviço a qual a comunidade me interpela pela necessidade e pela resposta que eu dou livre, ali sim existe a autorrealização pessoal. Então, dentro das três ideias, para responder o ministério ordenado como sinal de amor e serviço vocacional, está a perceber que a comunidade é o lugar deste meu discernimento permanente. Né? A comunidade é o lugar do meu discernimento permanente. Uma segunda e contínua a esta primeira do serviço, né? Creio eu, a percepção que eu tenho é que no processo de discernimento vocacional, nos últimos tempos, né, há um excesso de subjetivismo. Nessa mesma linha do serviço. Um excesso de subjetivismo no processo de discernimento. É sempre, aparentemente, assim, é uma necessidade, parece uma impostação do tempo, né? Mas parece que a resposta se dá sempre condicionada apenas, né, a uma vontade, uma predisposição nossa, do vocacionado. Eu chamo isso de excesso de subjetivismo, né? Isso vem, eu
eu necessitaria um pouco mais de tempo para discorrer disso, mas eu vou apenas pontuar, né? Isso vem de uma herança filosófica racionalista, né? Não sei se vocês, alguns já passaram pela filosofia, se recordam do cogito cartesiano, né? Do eu penso, logo existo. Essa racionalidade em que coloca o sujeito no centro do mundo, ela nos afeta até hoje, né? Eu pus aqui no texto, né, que vocês irão receber, depois, creio, nos e-mails de vocês, do indivíduo que ocupa o centro pela sua racionalidade, não é difícil passar essa estrutura de pensamento para a lógica vocacional, né? Então, não só eu existo por meio das minhas ideias, mas o mundo passa a existir para mim. Então, vejam como é possível passar de uma lógica racional a essa lógica vocacional em que há excesso de subjetivismo. Então, eu existo por causa do meu pensamento, mas não só isso. A partir disso, o mundo deve existir para mim, para as minhas necessidades. É aí que decorre, então, o individualismo, né, já muito tratado aí em nossos documentos. O individualismo, o egoísmo vem desta herança racionalista cartesiana que se transformou no tempo e penetrou nessa lógica vocacional, em que tudo está voltado apenas para a nossa autorrealização. O que é, a meu ver, né, um equívoco no processo de discernimento. Não sei se eu fui claro nesta passagem, né? Ela ficou um pouco sucinta demais, necessitaríamos um pouco mais de tempo para discorrer em torno disso. Mas, então, se no primeiro ponto a nossa identidade está no serviço, nesse segundo ponto é necessário superar essa racionalidade subjetivista que nos coloca sempre em primeiro plano, né? O excesso de subjetivismo nos coloca sempre em primeiro plano e tudo que vem, que corresponde ao discernimento vocacional e que corresponde à nossa missão e a esse serviço, ele se passa a um segundo plano menos importante. Então, é necessário inverter esta lógica, né? Para que, de fato, a gente possa responder a este tema, né? Sinais de amor e serviço vocacional. E o terceiro, já indo para as conclusões, né, de alguns apontamentos que eu estou fazendo em relação ao tema, é necessário também superar não só esse subjetivismo, mas é necessário superar o clericalismo. Embora estejamos vivendo um clima vocacional aparentemente muito propício à reflexão, né, das diversas vocações, ministérios e carismas na igreja, a meu ver, na percepção que eu tenho, é urgente a superação desse clericalismo. E o Papa Francisco, falo isso pelo Papa, né? Cristo Vivit, ele salienta, reforça essa necessidade importante de superação do clericalismo, que vem, creio eu, né, que vem desses dois pontos anteriores aqui, né, de nos colocar sempre no primeiro plano, como uma vocação, de repente, muito especial, uma vocação exclusiva, né, quando não nos colocamos a serviço, a resposta que damos ao nosso ministério vem através de um clericalismo, né, que necessita ser superado. No ponto, não sei se alguns de vocês, muitos de vocês, creio, já teve a oportunidade de ler o documento, no item 98, no ponto 98 da Cristo Vivit, ele faz uma crítica a vários excessos que se comete, né, a nós, principalmente, ministros ordenados, né. Ele fala lá, né, superar todo tipo de abuso. Então, abuso de poder,
abuso econômico, abuso de consciência, e ali está a questão também do abuso sexual. O Papa sempre salienta e reforça esse cuidado e essa atenção que a igreja deve ter, né, em relação aos abusos sexuais. O desejo de dominação, falta de diálogo e transparência, as formas de vida dupla, o vazio espiritual, consequência de tudo isso, ou fruto de tudo isso é o vazio espiritual, né? Além, somando-se a isso, a fragilidade psicológica. Terreno, todos esses problemas, terrenos para o que o Papa fala, né? Terrenos onde prospera a corrupção. Então, e complementar a tudo isso, o Papa adverte, né? É necessário superar, então, a visão clericalista, que interpreta, e o essencial, né, do clericalismo é isso, né? Interpreta o ministério como um poder a ser exercido. Um poder a ser exercido e não um serviço a ser prestado. O padre Amadeu Tintini, ele faz distinções semelhantes em relação a esse conteúdo, né? Ele trabalha duas ideias: vocação como concepção e vocação para a ressurreição, tratando exatamente disso, né? Aquele que se percebe como um chamado excessivamente exclusivo, né? Especial, que não coloca a comunidade como um lugar do discernimento e como uma pessoa que está em permanente aprendizado e de conhecimento da vida e das coisas, tende a manter uma postura sempre excessivamente exclusivista da sua vocação, como consequência clericalista. Então, sem dúvida, né, o Papa fala assim, sem dúvida o espírito clericalista expõe as pessoas consagradas a perder respeito pelo valor sagrado e inalienável de cada pessoa e sua liberdade. Então, o clericalismo, e não à toa, né, não à toa, o Papa coloca no mesmo item 98 da Christo Vivit. Toda forma de corrupção, excesso do exercício do poder, um autoritarismo excessivo, não dialogante, nos expõe a este excesso. Então, resgatar a identidade do nosso ministério como serviço, superar o subjetivismo no processo de discernimento e superar o clericalismo é o que nos vai fazer ou ter essa postura como ministros ordenados, né? Como sinais de amor e como serviço vocacional. E o serviço vocacional, ele não é só um trabalho que nós realizamos, mas é, acima de tudo, um testemunho que nós damos, né? À igreja e aos jovens. Primeiramente, eu quero dizer no subtema da palavra dilatação que está aí. Eu gostei muito da palavra e fui pesquisar. Ela é uma palavra da física, da engenharia, e que traz para a gente, diante do tema das famílias, que é desafiante, né, por causa do contexto que nós vivemos, algo muito interessante, porque, por exemplo, na questão de construção, a gente sabe que ao pensar, mexer com vigas, com laje, com concreto, nós precisamos de ver que os materiais, eles se dilatam, eles se expandem, eles não ficam da mesma forma que eles vão ser montados. Então, o engenheiro ele precisa contar com isso. Por isso que a gente tem, ao fazer um passeio, por exemplo, né, o engenheiro tem que pensar que aquele cimento, ao
ele secar, ele vai expandir. Então, ele já deixa o espaço que é a junta de dilatação para que essa expansão aconteça. Então, a família como lugar de expansão, que tem espaço para que a vida aconteça e ali a vocação, né? É uma ideia muito bonita que a gente percebe na realidade de muitas famílias, mas que é também, infelizmente, uma realidade desse espaço não acontecer em maior parte das famílias, seja pelo autoritarismo, pelo machismo, pelas realidades financeiras, questões culturais, em que, né, esse não é contado no pensar a família esse espaço, essa dilatação do amor, porque para ter vocação, né, verdadeira tem que ter esse amor, esse espaço do crescimento, esse espaço para a vida. São dificuldades que estão ali. Então, nós sonhamos, nós temos esse sonho a partir do Evangelho, que as famílias possam ser engenhadas, vamos pensar assim, né, construídas, pensando que não tem algo acabado. Vai haver um movimento constante pelas situações que a família enfrenta. Você pensa na questão na construção de uma ponte, por exemplo. O engenheiro tem que pensar, não que ela fique bonita, mas ele tem que pensar que vai ter peso ali, que ela vai ter que... E para aguentar esse peso, ela não pode ser rígida. Ela tem que movimentar, né? Quando a gente passa com um carro na ponte, ela movimenta. O viaduto, né? Ele faz o movimento. Quem vai agora não estamos podendo ir, né? No estádio de futebol, o estádio de futebol é pensado para aguentar o peso da torcida pulando, né? Ele movimenta naquela movimentação da torcida, ele movimenta junto, porque senão ele quebra, ele parte, né? Então, construir, pensar a família como esse lugar de espaço de vida vocacional, onde se ama e é amado, nessa perspectiva da dilatação, muita coisa vai apertar, dificultar essa vida, e é nessa luta, nessa resistência, né, a maior parte das nossas famílias é luta, resistência, manha, né, e artimanhas, porque a gente, para sobreviver nessa situação, nesse tempo, nessa loucura, e ainda mais com a pandemia, é luta, resistência, manhas e artimanhas. Né, e aí a gente, lógico, é para o bem ou para o mal, né, queira Deus que seja para o bem, mas a gente né, não pode deixar de considerar essa realidade. E muitas famílias são construídas na fragilidade, né? Mas essa fragilidade não impede que elas sejam esse espaço. Por isso, eu quero deixar como um ponto de partida do texto do Sino das Famílias, Amoris Laetitia, né? A alegria do amor. E aí, para mim, assim, é o ponto fundamental, a chave de todo o texto, né? Houve muitas discussões, polêmicas. A chave de todo o texto está lá no número 76, 77, do capítulo 3º, 78, 79, isso, 76 e 79, quando o Papa Francisco recolhe algumas intuições do sínodo e coloca que as sementes do verbo em situações imperfeitas. Para mim, é uma chave para ler o texto, Amoris Laetitia, né? As sementes do verbo. Porque a gente fica muito assim, ficou muito agitado com as situações imperfeitas, aquela coisa do acompanhamento e tudo, mas talvez, por mim, eu prestei atenção nessa realidade. Ou seja, a presença de Cristo em todas as situações, porque se nas situações imperfeitas
existe essa semente do verbo, há a presença, há uma semente. Então, pensar a família, todas as famílias, não a partir das suas imperfeições, negatividades, né? Porque e aí há um ideal, né, que se põe e que quer se encaixar todas as famílias. Acho que conforme a situação isso machuca muitas pessoas. Pensar a família não a partir de somente de um ideal, por mais bonito que seja, mas de que em todas as situações, em qualquer família, em qualquer realidade, mesmo aquela família que está debaixo do viaduto, ali a semente do verbo é, traz uma perspectiva de que ali, né, há algo bonito, há algo que a gente precisa cuidar, acompanhar, por mais estranho que seja, né? Eu falo isso porque aí, né, hoje a gente vai percebendo dentro desse ideal, aqui no nosso interior é muito forte isso, né? Como que vai se ficando longe desse ideal. E a gente vai. Um exemplo é quando a gente vai, os padres aí, quem trabalha na pastoral do batismo, por exemplo, as condições para ser padrinho e madrinha de batismo, né? É um problema sério, porque se for olhar hoje, dentro daquilo que a gente imagina como ideal para ser, de ser o sacramento, isso tudo, não vai achar. Não vai achar, né? Tá? Você tem mais gente na situação imperfeita do que no ideal, né? Então, essa perspectiva da semente do verbo nos permite perceber que dali partir, fazer caminho, fazer um processo com as famílias, juntas às famílias. E se a gente for olhar para nossas famílias, a gente vai perceber isso também, né? Então a gente vai ficar claro para a gente que a gente não está olhando só para fora da gente, da nossa casa, mas a gente também olha para a nossa própria família, em torno da gente, a gente vai logo perceber essa realidade, né? Então, olhar para a família com esse olhar cristocêntrico, qualquer família, qualquer realidade, e onde está essa semente ali, né? Ela está ali, essa semeadura está aí, né? E toda a realidade foi assumida por Cristo, né? Não tem realidade nenhuma que não foi assumida. Então, seria essa perspectiva cristocêntrica, cristológica da realidade da família. Então, partindo disso, né, é isso que eu, né, na minha reflexão, isso é uma graça. Família é graça, né? Já é graça pelo convívio, pelo estar junto e tudo, mas partindo disso, não existe família sem essa graça, sem esse ponto de partida. E a nossa missão, para dilatar a vida e a vocação, favorecer com que, não é levar algo, mas é favorecer que essas sementes que já se encontram ali, elas possam germinar. Então, é a perspectiva do olhar para mim, que é fundamental para essa realidade, principalmente hoje, né? Marcada por tantas nuances e realidades. E aí, dentro do contexto hoje, acho que isso é tranquilo para todos, é a pluralidade. Não há como a gente olhar para a família sem pensar nessa perspectiva. Então, tanto nos modelos familiares, né, mas também dentro da família. Quando o padre Reinaldo falou do título do meu livro, né, então a gente pensou multiverso jovem. Então, é uma gama de como que a gente vai evangelizar, olhando, né, para esse campo, essa semeadura que é a juventude, as juventudes. Então,
é um multiverso, é uma realidade que, né, aí enorme e tudo mais, tanto na perspectiva das nossas comunidades, aqueles que se encontram nas nossas comunidades, nas nossas congregações, sendo acompanhados. Eu acho que aí até mesmo na perspectiva, né, falando que o jovem que vem para as congregações, vem para ser acompanhado, vem para estão nas nossas comunidades, nos nossos grupos paroquiais, ele vem dessa realidade, desse multiverso, dessas famílias plurais né? E aí, por exemplo, eu fui formador durante um bom tempo, como que às vezes as nossas estruturas, elas, pensando essa questão da dilatação, como que às vezes a gente tem um formato que pode não permitir a dilatação de algo bonito que vem, né? Que a gente pensa assim, ó, tá vindo só situações imperfeitas que a gente tem que purificar, né? Tirar o tirar o joio. Mas, né, o que vem desses espaços familiares, dessa pluralidade, desse diferente, que talvez, assim, na engenharia das nossas comunidades, das nossas casas de formação, dos nossos espaços eclesiais, a gente né, pensar olha, aqui eu vou deixar uma junta de hidratação, porque se alguma coisa expandir aqui e for bacana, tem espaço, né? Então, e o outro ponto desse olhar, que é o olhar agora um pouco para interno da família, que aí eu trabalho um pouco, de modo geral, nas nossas comunidades, congregações e na educação, é a questão, a palavra estranhamento. Dentro dessa pluralidade, nós estamos vivendo esse tempo já está acontecendo um novo momento, mas ainda vivemos a lógica que eu chamo estranhamento, né? Que o, o pai estranha, o esposo estranha algumas atitudes da esposa, no sentido de posturas, de mudança de mentalidade, né? Porque e vice-versa, né? A esposa também estranha algumas novas formas de pensar, de agir. Por quê? A identidade, a gente vai ver mais à frente, ela é bem móvel, né? Tomando a perspectiva da dilatação, né? Então, a pessoa, ela foi moldada num caminho ali até os 40, 50, e tem gente redescobrindo, tem homem, tem mulher descobrindo a adolescência, se a gente olhar, ou não teve espaço. Ó, tá vendo a questão de dilatação? Não houve espaço lá na adolescência. Agora, quando chega aos 40 ali, de repente tem um espaço. E ficou fechada aquela realidade, né? Então, assim, você tem muitos casais no acompanhamento, quando a gente acompanha, essa perspectiva, de repente se assusta com a pessoa, mas espera aí, o que está acontecendo com essa pessoa, né? E aí, por exemplo, na questão da autoridade, né? Estou falando um pouquinho entre esposo e esposa, né? De repente, o esposo tem uma cultura mais impositiva, mais daquela cultura machista, e durante bem tempo a esposa ela aceitou aquilo. De repente, ela não, há um espaço em que ela pode se colocar e dizer, não, eu não quero mais esse tipo de realidade. Então, quando como se tem um espaço, né, esse estranhamento vai acontecendo. Eu estou trazendo estranhamento na lógica do positivo, né, mas que pode gerar diálogos frutuosos, mas também conflitos e tensões bem grandes, né? E se não for bem conversado, acompanhado. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do casal,
se tem ali próximo pessoas que podem acompanhar, escutá-los, ver o que está acontecendo, ajudá-los nesse processo, esse estranhamento ele vai caminhar para o positivo, para o amadurecimento, para um novo espaço, para uma nova um novo caminho de vida, né? E aí tem o estranhamento, filhos com os pais, né? Pais com filhos. Lembrando sempre a lógica da pluralidade, né? A gente celebrou o Dia dos Pais agora, e eu vi na internet, a gente acompanha as famílias, né? Quantas falas assim de filhos dizendo, olha, parabéns à minha mãe, porque ela foi também meu pai, ela é também meu pai, né? Então, a gente viu muito, eu vi muito esse tipo de postagem, né? De posts e aí nas redes sociais. Ou seja, não, houve uma ausência, eu não vou celebrar essa ausência, eu vou celebrar a presença, né? Então, esse estranhamento também das novas gerações, das juventudes, desse multiverso jovem, em relação à maneira como os pais projetaram esse edifício da sua família. Né? Quando a gente fala edifício, a gente fala numa coisa tensa e tudo tal. Mas aí quando a gente usa a palavra dilatação, volta com dilatação, a gente já entende que aquilo ali não é um concreto simplesmente frio que é imóvel, né? Ele tem a sua flexibilidade, a física vai mostrar para a gente, mas tem. E aí os filhos, eles hoje, né, eles pedem esse movimento dos pais. E os pais estranham isso e às vezes, né, se bloqueiam, se fecham e ficam não caminharam para não, né, a lógica da aprendizagem do diálogo, né, que a gente vai ver mais à frente. Então, e o estranhamento dos pais, no sentido de que eu teria uma autoridade, mas não estou sendo respeitado essa autoridade, né? Então, também, esse estranhamento de ambos os lados. Estranhamento né, dos avós com os netos, né? Os avós apavorados, né? Onde está indo isso? Como é que é isso? Que mundo é esse? Tudo, né? Dos netos para os avós. Então, eu vejo que, assim, eu não vejo... depende como que as famílias elas estão vivendo esse estranhamento e como que nós vamos acompanhá-las e ajudá-las nesse estranhar, né? E esse estranhamento o pessoal das congregações, das lideranças que estão aí, sabe, né? Nas casas de formação, entre as gerações mais cabelo branco e as gerações que estão chegando, né? Como que esse estranhamento acontece, ele pode ir pro lado da tensão do conflito, ou ele pode ir para o caminho do aprendizado, do diálogo, do enriquecimento. São mais 2 pontos, né, para a gente depois conversar, porque para a gente crescer, né, que vocês possam estranhar também, nessa perspectiva, algumas coisas e perguntar e a gente dialogar. O aspecto também importante para a realidade da familiar é a identidade. Né? Dentro do contexto plural que nós vivemos, você tem a identidade familiar, que marca, né, a realidade de uma família. Então, tem famílias que já têm uma identidade mais propensa à questão do diálogo, da vida, do espaço. A gente observa isso, já é parte de uma cultura familiar, do jeito familiar, né? Isso não quer dizer que tem famílias melhores e piores, porque senão eu nego o que eu falei lá da semente do verbo, mas já é da cultura, da identidade da família. Isso já passa um pouco de geração em geração. Outras estão engatinhando, aprendendo essa cultura. Mas o desafio que acontece
mesmo que as famílias tenham essa identidade, ou outras identidades, né, ela tem a formação da identidade pessoal a partir dos gostos, subjetividades, né, e de outros grupos que não são as famílias, principalmente os nossos adolescentes e as crianças, né, gente? As crianças já, essa, essa identidade do mercado, da propaganda, dos, dos grandes influenciadores, né? São identidades marcadas não por um querer, por uma influência somente familiar, de dentro da família, né? Mas por uma gama de realidades, né? E as crianças hoje, elas, antes de andar, elas estão craques no dedinho, né? De movimentar o celular. Não como crítica, não como assim, não deve, mas elas, um pouco, elas têm contato com outras influências, né? E aí o molde vai se fazendo, né? E aí a identidade, como a gente tinha, né? Isso aí já era, ela não se molda mais necessariamente pela família, né? Na perspectiva vocacional, não sei para outras regiões do Brasil, mas aqui em Minas o pessoal brinca assim: as famílias tradicionais elas faziam assim, né? Eram muitos filhos, né? Então podia escolher aquelas que tinham condições, né? Elas escolhiam, né? As três vocações mais importantes. Então elas escolhiam um para ser médico, escolhia outro, acho que para ser professor, se não me engano, e outro para ser padre, né? Dos filhos homens já tinham escolha. E assim, eu conheço histórias próximas que dizem, olha, padre fulano foi padre porque a família falou, você vai ser o padre da família, né? Foi o santo, mas não foi uma subjetividade, um processo simplesmente individualizado, né? Já foi dentro do encaminhamento. Então, ele recebeu essa missão, né? Dentro da família de ser assim, né? É, né? E aí, nós estamos falando da perspectiva da dilatação, né? Como que dentro dessas realidades de acompanhar as famílias e ser família, nós percebemos, né, a formação dessas novas subjetividades, identidades. E aí, o último ponto, né, é a perspectiva da família cristã, do evangelho, né, da vocação cristã. Claro, não tem como falar se nessas famílias não há espaço para o evangelho. Então, há espaço para quê, né? O que se dilata ali? E aí, como que não, a gente vai, a partir do Evangelho, formar, edificar, né? Na metáfora que a gente está usando, subjetividades cristãs. Né? Provocar, aí gosto dessa palavra, né? Provocar pessoas que são implicantes, né? O que o implicante faz? Né? Ele provoca, ele sabe o ponto fraco do outro, ele cutuca, né? Então, a gente usa muito a palavra provocar no sentido negativo, mas na raiz da palavra é chamar, é cutucar para que a semente que ali está, ela possa se expandir, nascer, crescer e frutificar, né? E aí, os nossa missão pastoral, como que a gente está oferecendo esse espaço, né? As realidades familiares, para construir diálogos, pontes, a escuta, né? O aprendizado para a escuta, eu acho que, pelo que eu acompanho nos atendimentos familiares,
muitas vezes basta isso, a gente criar espaço para que um escute o outro. Quanto o casal que está na sua crise, ele bloqueou, né? Quando chega a bloquear o celular um do outro, para o outro não ligar, não conversar, já bloqueou no diálogo há muito tempo. Né? Então, bloqueou o diálogo, fechou o diálogo. Então, não há escuta profunda mais. Então, no acompanhamento, provocar, reconectar, desbloquear, para que um perceba a realidade do outro, né? E aí, pais com filhos, filhos com os pais, e não só aí, né, como uma técnica de escuta, que é muito importante no acompanhamento, mas principalmente com o Evangelho, né, com a perspectiva do Evangelho, com a luz do Evangelho, para que todos ali possam, né, dentro desse mundo plural, se ajudar no seu projeto pessoal de vida. Acho que a construção, para mim, ela passa por aí, né? Não dá mais para a gente negar essa perspectiva pessoal da subjetividade, mas na família todos têm que estar envolvidos na construção, no edificar o projeto pessoal de vida de todos. Vocês me desculpem, estou usando um espaço duplo no aplicativo por causa de um problema no computador. De um lado eu tenho o som, de outro lado eu tenho a imagem, mas vamos lá. O tema que nós estamos vendo hoje é vida consagrada, mergulho vocacional de entrega e doação. Um mergulho de entrega e doação. Quando o tema chegou, vocês até podem achar graça, mas a primeira coisa que me veio à mente foi a fala de minha avó. Minha avó sempre dizia assim, talvez, eu sou do sul de Santa Catarina, talvez vocês conheçam o ditado e já tenham ouvido também. Saco vazio não para em pé. Minha avó sempre falava isso. Saco vazio não para em pé. Ou sabedoria popular que serve para a vida inteira da gente, meus irmãos e minhas irmãs. Entrega e doação, sem um suporte e uma sustentação de uma experiência de ser amado e chamado por Deus, mais cedo ou mais tarde vai por água abaixo. Querer entregar-se, querer doar-se, sem ter essa rocha firme dessa experiência e intimidade do amor de Deus para com você, eu penso que é uma quase que loucura. E que talvez não tenha vamos usar a palavra sucesso, de repente não seja melhor, né? Não tenha o sucesso que esperamos que tenha. E aí trago para vocês o questionamento do Papa Francisco, logo na carta que ele escreveu para os religiosos e consagrados do Brasil. Jesus é verdadeiramente o primeiro e o único amor, como nos propusemos quando professamos os nossos votos? Ele é o único e primeiro amor? Só em caso afirmativo poderemos, como é nosso dever, só em caso afirmativo poderemos, como é nosso dever, amar verdadeira e misericordiosamente cada pessoa que encontramos no nosso caminho. Porque teremos o quê? Teremos aprendido dele o que é o amor e como amar. Saberemos amar, por quê? Porque teremos o seu próprio coração. Vejam como as palavras do Papa, ao mesmo tempo que nos incentiva, nos desafia. Amar, entregar-se, doar-se verdadeiramente a partir do momento em que experimentamos o amor e a misericórdia do Senhor na nossa vida e na nossa caminhada. Se pegarmos as primeiras leituras desta semana do profeta Ezequiel, veremos como o Senhor Deus está disponível em tempo integral
a reatar, a retomar a aliança que tantas vezes nós rompemos, e sempre uma aliança de amor, sempre uma aliança de entrega, sempre um querer ressuscitar-nos da morte que tantas e tantas vezes vivemos, a morte de um amor vivo, presente e atuante na nossa existência. Aí, claro, para nós entrarmos nessa experiência de amor com Deus, às vezes falar, alguns podem dizer, é muito teórico, é muito poético, é muito... Peraí, vamos lá. Vamos puxar os santos doutores da nossa igreja e vamos entender por onde passa um pouquinho dessa experiência de intimidade e amor com o Senhor. Uma vez eu ouvi uma pergunta de um padre que ajudou-me muito. Quando você verdadeiramente se sentiu amado? Você já parou para pensar nisso? Quando você de verdade se sentiu amado, amada? Na experiência concreta do dia a dia, no cotidiano da sua comunidade. Não vamos pegar lá a experiência de família, não, porque às vezes é tão mais fácil nós experimentarmos o amor de um pai, de uma mãe, às vezes tantos traumas também. Mas hoje, na experiência da sua comunidade, quando você de verdade experimentou o amor, você lembra de um ato que te fez ter essa experiência? Como vocês estão com o microfone fechado, depois poderão falar, mas eu trago para vocês uma experiência que foi o que me veio como resposta no dia que o padre fez essa pergunta num momento de assessoria e formação. A resposta que me veio foi: eu me sinto amada quando, às 4h30 da manhã, eu preciso sair de casa, eu moro no interior, em Três Rios, para pegar o ônibus e descer para o Rio de Janeiro, e às 4h20 da manhã, a minha co-irmã está acordada, com a chave do carro na mão, para me levar à rodoviária. Ali eu experimentei o amor. Ali eu experimentei o cuidado de alguém que se preocupou comigo, que não me deixou pegar um táxi de madrugada sozinha e que tão pouco deixou-me ir caminhando para a rodoviária, que caminhando é uma meia horinha de casa. Então, vos pergunto, falar do amor de Deus, meus irmãos e irmãs, é falar de quê? É falar de um amor concreto que se manifesta na nossa vida, na nossa realidade. E talvez por algumas experiências de família, nós acabamos compreendendo e trazendo conosco ainda hoje a ideia de que somos amados apenas quando somos bonzinhos, quando fazemos coisas bonitas, quando somos dignos de sermos aplaudidos. A minha co-irmã, ela nunca se importou com as discussões que nós tivemos ao longo do dia e por isso disse, então amanhã de madrugada eu não te levo na rodoviária. Ela estava lá, independente se tivesse tido algum arranca-rabo na comunidade. Ela estava acordada me esperando. Se uma irmã de comunidade fez isso para comigo, eu imagino Deus. E aí nós somos convidados a fazer uma leitura de vida e perceber a presença amorosa e concreta do Senhor na minha existência desde sempre. Desde sempre. Nos momentos onde eu fui bonzinho, boazinha, e nos momentos onde eu fiz lenha, onde eu fiz besteira, onde eu errei. O nosso Deus é o Deus que é o Pai de Jesus Cristo, o Abá, o Paizinho, amoroso, terno, rico em misericórdia, que nos espera em todos os momentos de nossa caminhada. E nós, muitas vezes, um dos grandes problemas que eu vejo, né, nessa dimensão do experimentar o amor, é que muitas vezes nós cometemos o erro, a falha de tomarmos o lugar de Deus. Nesse processo, nessa dinâmica, nós tomamos o lugar de Deus. E o que significa isso neste momento da minha fala? Nos tornarmos juízes. Juízes de quem? De nós mesmos. Eu aqui mereço o amor de Deus, eu aqui não mereço o amor de Deus. Eu aqui sirvo para ser uma religiosa, que dou testemunho, um religioso, um sacerdote, mas diante desse problema, a culpa, o medo, o fechamento, o eu não mereço o amor de Deus, eu me afasto e vivo do jeito que eu posso viver. Tomamos o lugar de nosso Senhor e nos tornamos juízes de nós mesmos. E claro, em algum momento, com isso, nós nos tornamos também juízes de nossos irmãos e irmãs. Esse merece ser amado, aquele não merece ser amado. Esse merece conviver comigo, aquele não merece conviver comigo.
Entende? Quando a dinâmica de Deus para conosco não é essa. É a dinâmica da misericórdia e da justiça. É Ele o único com o direito de dizer sim ou não, amo, não amo. E Ele nos prometeu um amor eterno. Um amor que não rompe com a aliança. Só que para isso, meus irmãos e irmãs, trago mais uma vez, principalmente a visão de Teresa d'Ávila, uma grande psicóloga, né, que nós conhecemos, espiritual, que ela vai nos dizer que para experimentar a misericórdia de Deus, é necessário que nós tenhamos a coragem de encontrar a verdade da nossa vida, a verdade da nossa existência, a verdade de tudo aquilo que nós somos, de toda a beleza que está em nosso interior, essa alma que é, como diz Santa Teresa, um belíssimo castelo de cristal, criado com toda a beleza, com todo o amor, com toda a ternura, à imagem de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo encontrarmos ali todas as feiuras e traumas que foram assomando-se na nossa existência ao longo da caminhada, ao longo das experiências, num ato de humildade, conhecer a verdade. Para quê? Para nos tornarmos mais uma vez juízes e dizer, por essa experiência eu não mereço o amor de Deus, ou por essa experiência eu desisto do chamado que Deus me fez de viver em santidade? Não. Para experimentarmos mais uma vez a graça misericordiosa do Senhor, que se derrama sobre nós e que vem ao nosso encontro. Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, uma experiência de um amor concreto e real, que se manifesta na minha vida, na realidade onde nós estamos, com tudo aquilo que vivemos, sem querer esconder o que é feio, porque Deus tudo vê, tudo conhece, e nos ama e nos acolhe da mesma forma. E enquanto não dermos este passo, estaremos prisioneiros de nós mesmos. Estaremos escravos de nós mesmos. Sem entregar a Ele tudo aquilo que é necessário entregar, ou seja, a nossa vida, para receber dele em troca o quê? O amor. O amor que nos permite amar concretamente. Por quê? Porque se eu experimento um amor incondicional, um amor que vem ao meu encontro, um amor que estende a mão, um amor que sabe das lenhas que eu faço e mesmo assim continua fiel, pouco a pouco eu vou aprender a amar com este amor. Olhando o outro, não a partir do julgamento e da condenação, mas da experiência de amor que eu fiz, que eu faço, e que é esse amor que vai me permitir amar. O Papa Francisco, para vocês não acharem que isso é só poesia da cabeça da freira, que fala mais que pobre na chuva, né? O Papa Francisco ele vai dizer assim, ó, convém recordar que a caminhada vocacional tem sua origem onde? Na experiência de saber-se amado por Deus. Um saber-se que não é teoria, cuidado, não é teoria. Um saber-se amado por Deus onde? Na própria vida, porque esta vida já é fruto de um chamado de Deus. Nós falamos para os jovens, nós falamos para os meninos na promoção vocacional, no trabalho vocacional, a primeira vocação é o chamado de Deus à vida, depois vem o batismo, depois... Mas peraí, e nós? Nós já experimentamos isso na nossa existência? Nós já conseguimos ler a nossa história à luz desse amor? Que até mesmo nos maiores traumas e dificuldades, nos maiores momentos de vacilo, ele estava lá, ao nosso lado? Será que fizemos essa experiência? Eu me dei conta disso num trabalho comunitário. Disso o quê? De que muitas vezes nós falamos e não experimentamos. Outro dia, fazendo um trabalho com uma comunidade religiosa, nós tratávamos o tema da oração. Porque o padre Reinaldo falou da minha especialização em teologia na área sistemática. O título é sistemático porque na PUC-Rio não tem a área da teologia espiritual, mas a pesquisa foi em espiritualidade. Então, o aprofundamento foi esse, e acompanhava uma comunidade num texto sobre oração. E em determinado momento nós trabalhávamos a espiritualidade em Teresa d'Ávila e em Santo Afonso. Ambos estão ligados, né? Assim como Aníbal de França está ligado a Afonso e está ligado a Teresa.
E em determinado momento a pergunta foi: irmã, a senhora consegue conversar com Deus sobre essas realidades? A gente tratava de uma situação, de uma experiência irascível muito profunda na vida da pessoa, sabe? Uma experiência irascível muito grande, que os padres da igreja irão chamar das doenças espirituais, né? Então, a ira. A senhora consegue tratar com Deus sobre isso na sua oração pessoal? A resposta foi: não, eu nunca tratei. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós passamos uma vida sem adentrar no mistério e na realidade que proclamamos, que anunciamos, que falamos com os jovens, que discursamos. Por exemplo, agora, quem disse para vocês que eu já fiz essa experiência desse discurso que eu estou fazendo para vocês? Então, o Papa Francisco, junto com esses santos da igreja, ele nos alerta. Um amor que começa com o chamado à vida, que nos chamou à vida porque nos ama, e tudo predispôs para que cada um de nós fosse único, acompanhando-nos ao longo das estradas poeirentas de nossa vida. Ao longo das estradas poeirentas de nossa vida. Saber ver essa graça é o ponto de partida, nos diz o Santo Padre. É o ponto de partida. Para quê? Para nós chegarmos aqui, no tema do encontro, um mergulho vocacional de entrega e doação. Primeiro, entrega e doação a Deus, para que isso resplandeça na entrega e doação com os irmãos e irmãs. E aí, claro, meus irmãos, isso é um desafio cotidiano. É um desafio para nós enfrentarmos em todos os momentos. Saber ver a graça é o ponto de partida. Saber reconhecer esse amor que se derrama sobre nós, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. Esse é o argumento que o Papa usa na homilia feita aos consagrados no dia 1º de fevereiro desse ano. E que, de alguma forma, vem resgatando na carta que dirigiu a nós brasileiros, né, por ocasião dessa Semana da Vida Consagrada. Deus ama e ama sempre e se oferece inteiramente a nós. E aí o Santo Padre vai nos convidar a quê? A mantermos o nosso olhar fixo nele, a nos abrirmos ao perdão que ele nos oferece e oferece a todos. E aí, de repente, uma das maiores graças que possamos pedir diante desse impulso e motivação do Santo Padre, qual é? A graça de nos perdoar. Deus já nos perdoou, mas de buscarmos nós a graça de nos perdoarmos, de não sermos juízes de nós mesmos. Eu não estou incentivando ninguém a viver na mediocridade, ninguém a viver na vida dupla, não. Pelo contrário, quando nós experimentamos a misericórdia e o amor, nós entraremos na dinâmica do texto de Bernardo de Claraval desta semana, quando celebramos ele no dia 20. Alguém leu o ofício das leituras do dia 20, a segunda leitura? De uma beleza fundamental. O amor ama por amar. E se eu experimento esse amor na minha vida, esse perdão incondicional, eu entro naquilo que os padres da igreja chamavam de contrição perfeita, ou que São Bernardo dirá do terceiro degrau no caminho do amor. Amo Deus por ser Deus. Não amo mais Deus por mim, porque quero benefícios para mim mesma. Não é isso. Eu amo Deus porque Deus é o Deus da minha vida, que me fez experimentar um amor que ninguém na face dessa terra me deu. Que nenhuma pessoa me foi capaz de fazer experimentar. Então, por fazer essa experiência, eu empenho a minha vida em quê? Em amar. Santo Agostinho. Ame e faça aquilo que quiseres. Por quê? Porque o amor não quer trair, o amor não quer ofender, o amor não quer machucar. E aí eu choro o peso do meu erro, não por um moralismo, porque moralismo nos afasta de Deus. Eu choro o peso do meu erro porque eu ofendi o amado da minha vida. Porque eu ofendi aquele que eu tanto amo. E é assim que eu passo a olhar para o meu irmão, para a minha irmã.
O irmão de comunidade, porque o Papa Francisco, ele é duro, né, quando ele fala da vida comunitária, né? Ele é enfático. Ele vai dizer assim, ó, não adianta de nada você ir para a rua fazer as melhores coisas, fazer a melhor pastoral, se dentro de casa você é uma pedra de tropeço ou se você não suporta a convivência comunitária. É triste nós percebermos que hoje nós sentamos com o celular na mão, porque estamos em comunidade conversando com outro co-irmão de comunidade que está lá do outro lado do oceano, mas não somos capazes de conversar com quem está dentro de casa. O Papa Francisco é enfático em dizer para aquela irmã cheia das pastorais, para mim isso foi um banho de água fria, tá? Porque eu andava mais ou menos por aí também. Aquela irmã cheia de pastorais, cheia de assessoria, cheia de fazer coisa bonita, e fazia uma semana que não subia os degraus da própria casa para visitar as irmãs enfermas que moravam lá. Jesus amado, que amor é esse? Quando eu experimento a graça do amor de Deus na minha vida, essa comunidade que tantas vezes me pesa, sabe? Muitas vezes me pesa, porque um é assim, outro é assado, outro é... Se Deus está te permitindo conviver com essas pessoas, se Deus está te permitindo ver os pecados dessas pessoas, é para que você ame com o amor que Ele amou você, meu filho, minha filha. Não é para você, mais uma vez, colocar o chapéuzinho de juiz e dizer, tu está condenado, contigo eu não convivo. Hoje em dia é muito fácil, né? Risca do WhatsApp, risca do Facebook, risca da sua vida. Se te faz mal, sai de perto. Se você vê que está no erro, é para você amar com ele e por ele aquilo que ele ainda não alcançou de amor. É para você oferecer do seu amor por ele, por ela, que ainda não alcançou o amor. Por quê? Porque alguém já ofereceu esse amor por você no alto da cruz e continua oferecendo todos os dias no altar da Eucaristia. Todo santo dia. E porque se aquele irmão e irmã de comunidade te fere, primeiro ele feriu o Cristo que o chamou também. E quem somos nós? Vamos agir como o evangelho de uns dias atrás? Vem cá, estou te devendo, me perdoa? Sim, perdoo. O outro da esquina devia 5%, 1% do que eu devia. Ah, não perdoo. Te pego, te prendo, te jogo na cadeia, te condeno. Pelo amor de tudo que é santo. Que experiência é essa? Temos que cuidar para que nosso discurso não seja vazio e não nos afaste de um testemunho autêntico em meio aos jovens. Eu trabalho com jovens desde que eu professei, tem aí 20 anos. E se tem uma coisa que jovem sabe, aliás, se tem uma coisa que jovem tem, é faro. É faro. Ele sabe perfeitamente bem quando você tem o melhor banner na mão e o melhor papelzinho de propaganda, hoje quase nem se usa mais isso, né? E isso não significa nada. E quando você dá um testemunho autêntico daquilo que você experimenta no seu dia a dia. É sempre assim, a gente prepara um conteúdo achando que tem um dia inteiro, achando que vai ter muito tempo para falar, né? Eu tinha preparado para vocês uma temática de fazer a união desse experimentar o amor, um amor que primeiro te entrega, a ordem do amor segundo Santo Agostinho, né? A prioridade, o amor primordial é o amor a Deus, mas o amor visível é o amor ao irmão. Então, os dois amores, amor a Deus e amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ver no irmão a presença deste Deus que tanto ama. E Santa Teresa vai dizer assim, é urgente que amemos os amigos de nosso amigo. É urgente que amemos aqueles que o Senhor ama. E o ícone que eu traria para vocês hoje, no testemunho desta vida, para nós religiosos, é Maria e Marta, ou Marta e Maria. Marta e Maria. No dizer de Santa Teresa e de outros santos, uma está unida com a outra como gêmeos idênticos, como irmãs siamesas. Não há separação. Se houver separação, alguma coisa está errado. Se você não faz a experiência de Maria, de adentrar na contemplação, de adentrar no mistério, de estar intimamente unido a Cristo, você pode ser um excelente altruísta social, mas está longe da caridade cristã. Me perdoem a verdade.
tá? E não estou falando isso de minhas palavras, não. Falo isso pautada nos padres da igreja, principalmente, e na fala do Santo Padre, o Papa Francisco, que deixa claríssimo para nós. De nada adianta o muito fazer se nós não experimentarmos a intimidade com o Senhor. E, em contrapartida, a própria mística Teresa d'Ávila, quando chega nas sétimas moradas, ela vai dizer assim, o verdadeiro amor a Deus se traduz em caridade. Se você estiver no mais alto ponto de contemplação e uma irmã da sua casa estiver passando alguma necessidade, largue a sua contemplação e vá amar a Cristo que te chama concretamente. Entende? A unidade que é necessária entre uma e outra. E nesses 2 minutinhos que me restam aqui, o falar aqui nesse negócio dos aplicativos é triste, porque não tem nem como dizer que não percebeu o tempo passar, né? Tá aqui, tá na minha cara, não tem nem como disfarçar, minha gente. Encerro a minha fala nesses 2 minutos, retomando com vocês. Depois posso até enviar o texto de Marta e Maria, que está aqui escritinho para compartilhar. Disponibilizo para o Padre Reinaldo, para quem quiser ler depois, tá? Leio para vocês, fechando, Bernardo de Claraval, que é um texto que eu acho que revigora o nosso coração. O amor basta-se a si mesmo. Em si e por sua causa encontra satisfação. O Papa Francisco vai dizer ali, na homilia de fevereiro, se nós não estivermos com um olhar fixo em Jesus, o que é que nós vamos fazer? Se nós não estivermos satisfeitos, realizados neste amor, nós vamos buscar a satisfação do mundo. As misérias de prazer que o mundo nos oferece, tão passageiro e temporário, as ilusões de sucesso, de aplausos, que, desculpem a minha objetividade, vem o Covid e leva tudo, né? Se nós ainda não pensamos nisso, tá? As misérias de relações afetivas, que são migalhas de amor que caem na nossa mesa. E aí nós vemos tantas vezes, não falo só da questão afetiva, com as relações sexuais que possam acontecer ou qualquer coisa, mas dentro da comunidade, quantas dependências, quantas interdependências, quanto desejo de domínio, quanto desejo de controle da vida do outro. Por quê? Porque a nossa experiência do amor talvez ainda não seja autêntica e quem grita no nosso coração ainda é aquela criança que não foi satisfeita no amor do pai, da mãe, como queria, como desejava, e aí estende pela vida toda. Mas o amor basta-se a si mesmo. Em si e por sua causa encontra satisfação. É seu mérito, seu próprio prêmio. Além de si mesmo, o amor não exige motivo nem fruto. Seu fruto é o próprio ato de amar. Amo porque amo. Amo para amar. De todos os movimentos da alma, sentidos e afeições, o amor é o único com que pode a criatura, embora não condignamente, responder ao Criador. E, por sua vez, dar-lhe outro tanto. Pois quando Deus ama, não quer outra coisa senão ser amado, já que ama para ser amado. E aí nós podemos pensar que Deus é egoísta? Ama para ser amado? Mas por quê? Porque Ele bem sabe que serão felizes pelo amor aqueles que o amarem. Serão felizes pelo amor aqueles que o amarem. Falar um pouco sobre essa realidade, a presença dos leigos, das leigas, como comunicadores da fé, dentro do contexto de uma vida em constante movimento, requer também de nós, animadores, animadoras vocacionais, essa proximidade com os nossos leigos, né? Com as nossas leigas em nossas comunidades. E aí nós passaremos por 3 pontos. O primeiro é, onde estamos? Seria o rever. Onde nós estamos inseridos, onde nós estamos imersivamente dentro desse contexto digital, desse espaço de
relações digitais, virtuais. O segundo será quem somos. Reconhecer, dentro desse contexto, como nós estamos testemunhando a nossa vocação. E ajudando e contribuindo também para que os nossos leigos e leigas possam também testemunhar a sua vocação nesses meios digitais. E depois, o terceiro ponto, e último ponto, né? O que comunicamos? Seria o reviver a nossa própria vocação para podermos testemunhar. Então, o primeiro ponto, rever. Segundo, reconhecer. E o terceiro ponto, reviver. A realidade que nós nos encontramos, que é a realidade pandêmica, né, desse empurrão biológico, desse empurrão cruel, né, biológico, indesejado, para a vivência de uma realidade social, familiar, eclesial, imersiva. Ou seja, quando nós falamos de imersividade, de imersão, nós e também os nossos leigos e leigas estão conectados 24 horas no contexto digital. Uma realidade que exige de cada um de nós, dos animadores, animadoras vocacionais e dos próprios leigos, essa percepção de onde nós estamos, rever como estamos dentro desse contexto digital. E aí também nós entramos dentro de uma realidade ubíqua. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra, mas é uma realidade, uma palavra que retrata o conceito de mobilidade de informações. Então, nós estamos imersivamente dentro desse contexto digital e estamos dentro de uma realidade que é muito móvel, né? E, é claro, dentro desse contexto imersivo e móvel, nós fazemos uma conexão híbrida entre aquilo que é humano e o digital. Entre a máquina e o humano existe esse espaço, falamos o espaço online, onde nós simulamos a nossa presença, simulamos aquilo que nós pensamos, simulamos os nossos comportamentos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, nós apresentamos dentro desse contexto digital. Então, estaremos também perpassando por essas três realidades. Imersiva, né, nós entramos dentro das telas e perdemos até muitas vezes um pouco o foco daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso acontece muito, um exemplo disso é quando você percebe as pessoas nas ruas, ou no metrô, né, ou até mesmo dentro das próprias famílias, né, as pessoas ali conectadas 24 horas e perde um pouco essa noção daquilo que está acontecendo ao seu redor. Isso é uma realidade imersiva. As redes sociais, os dispositivos móveis, eles possibilitam essa imersividade profunda, fazendo com que aquele que está em contato com essa realidade da informação móvel e também entrando dentro desse contexto híbrido, perca um pouco a noção daquilo que está ao seu redor. Por isso, muitas pessoas são assaltadas, por exemplo, nas ruas, é um exemplo disso, né? Estão ali tão imersivamente no celular, que esquece um pouco onde está, e aí todo aquilo que está ao seu redor perde de percepção, perde a noção daquilo que está acontecendo ao seu redor. E aí nós vivemos dentro desta revolução biotecnológica, né? Essa é a nossa realidade hoje. Rever essa realidade biotecnológica. Ou seja, dos avanços tecnológicos e plataformas de presença online. As novas tecnologias são um espaço de interação entre a humanidade, ou seja, os seres biológicos animados, e os aparatos tecnológicos, que são os seres inanimados, né? Ambientes de fluxos intermitentes, gasosos, porque se Bauman, alguém deve ter escutado já falar em Bauman escreve muito sobre a sociedade líquida, né? Hoje nós vivemos uma sociedade em rede. E viver numa sociedade em rede, nós vivemos mais do que líquida, que é na época da modernidade. Hoje se fala na pós
modernidade, ou muitos autores falam em pós-humano, né, o pós-humano, que é esse estado onde a inteligência artificial toma forma e toma corpo dentro do nosso contexto, da nossa humanidade. E esses estados, não mais líquido, mais gasoso, ou seja, as informações vão tudo para os drives, né, todas as nossas informações estão compactadas em drives, nas grandes nuvens, né, de grandes empresas. Essas informações que precisam ser gerenciadas, e aí essas informações que nós doamos, ou damos, ou apresentamos nas redes sociais, elas devem ser gerenciadas. Por isso o nosso compromisso enquanto animadores educacionais. Como estamos gerenciando, a partir do discernimento de fé, essas informações? As nossas informações, as informações das instituições, né, as informações pessoais. Porque não dá para dissociar aquilo que é pessoal, ou congregacional, ou da diocese, ou do movimento pastoral, ou da minha família, né? Então, eu apresento a vocação na rede, eu apresento o meu estado vocacional na rede, de sensibilização vocacional na rede, dentro dessa dinâmica, não tem como dissociar as coisas, né? Mas aí nós nos deparamos com uma seguinte questão: como somos e como estamos nas redes? Como somos e como estamos nas redes sociais? Estamos encarnando, de fato, uma sensibilização vocacional e cuidando, missionariamente falando, da vida? Como é que nós estamos ali? Mas o que somos, ou melhor ainda, como nos apresentamos ser? Perfis das nossas páginas, aplicações, nas redes sociais, em meio a esta nova realidade de evangelização digital. Hoje se fala de pastoral digital. As lives, né, as missas sendo transmitidas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, né, é uma nova maneira de evangelizar. Como é que nós estamos evangelizando? Como é que nós estamos nos aprimorando, ou mais do que aprimorando, como é que nós estamos aproximando a nossa realidade de evangelização vocacional dentro desse contexto? E aí, vivemos atualmente numa caverna digital. Eu mandei uns textos para vocês via WhatsApp, eu acho que vocês leram. Nós estamos passando de uma caverna social e retornando estamos saindo de uma caverna social, estamos voltando para a caverna domiciliar, que na nossa linguagem de evangelização, é a família. Estamos voltando ao contexto, ao convívio da família. E como é que estão as nossas famílias? Como é que estão os nossos leigos e leigas nesse contexto? Né? Como nós estamos reaprendendo a conviver? E aí nós estamos dentro de uma realidade que nós chamamos de uma caverna, né, uma caverna digital. Ou seja, um espaço, um ambiente onde nós estamos interagindo constantemente. Reaprender a conviver sem esfriar as telas inanimadas. Como é que nós podemos nos aproximar, seja como leigo, seja como leiga, como religioso, como religiosa, como seminarista, como aspirante, como colaborador de uma obra social, como colaborador de uma paróquia, colaboradora de uma paróquia, de um movimento, de uma pastoral. Como é que nós estamos nos aproximando dessas pessoas? Como é que nós estamos nos aproximando para que, de fato, possamos evangelizar, testemunhar a nossa vocação ali nesse contexto? Nós estamos voltando, então, ao núcleo familiar ou núcleo de vivências humanas. Como é que, nas conversas e diálogo que nós estamos tendo aí, a revista Rogate, também com a PV Nacional, IPV, CRB, OSIP, nós estamos refletindo um pouco sobre como é que as pessoas estão dentro dessa realidade. De uma realidade que não é nova, mas hoje, mais ainda, está muito presente no nosso contexto, no nosso cotidiano. Uma realidade da revolução digital, dos avanços tecnológicos, das plataformas 24 horas ligadas, né?
é um eterno Big Brother Brasil, né? As nossas famílias, nossas casas, a nossa própria vida está dentro de um contexto de um Big Brother. Mas, assim, a gente não pode ficar num universo negativo, né? Não podemos ficar apenas no universo negativo das redes sociais. Porque exclui as pessoas, é porque distancia as pessoas, né? Antigamente, há uns 2 anos ou 3 anos atrás, antes da pandemia, quando se fala antigamente dentro do contexto das mídias sociais, da internet, 2 anos, 6 meses, né, até um tempo menor ainda, né? Se falava, se vocês perceberem no documento conclusivo do Congresso e outros documentos, antes da pandemia, se falava um pouco muito negativo até dessa presença online, né? Claro, com suas positividades também. Porém, agora mais do que nunca, nós temos que elevar a positividade das redes para podermos termos essa proximidade, termos esse contato, mantermos essa relação eclesial, social, familiar. Não tem outro meio, né? Não tem outro meio. É claro, não devemos perder o face a face, né? Esse contato mesmo pessoal. Mas as redes, elas são essa mediação da nossa cognição, do nosso comportamento. E mais ainda, elas estão absorvendo os nossos desejos, como eu falei, os nossos desejos, aquilo que nós pensamos, e estão reformulando e também determinando, muitas vezes, os nossos comportamentos, né? Seja nas redes, seja na questão das relações. Então, esse equilíbrio, esse gerenciamento das informações que nós postamos nas redes, que nós postamos nos espaços, nos aplicativos digitais, nós precisamos estar sempre atentos a isso, né? E aí nós passamos para o contexto de quem somos, né? Se nós já olhamos essa realidade, uma realidade de mobilização virtual muito grande, de relações, de interações muito grandes, 24 horas ligados, né? Até porque esse empurrão da pandemia, esse empurrão aí, esse vírus biológico, né, nos fez voltar para a nossa caverna de relações mais próximas e reaprender a conviver. E aí, quem somos dentro desse contexto? Com certeza devemos ser esses comunicadores da fé. Ser comunicador da fé é, acima de tudo, colocarmos a nossa própria vida, a nossa vocação. Principalmente olhando e observando, eu falo sempre de sermos samaritanos virtuais. Como é que nós estamos sendo esses samaritanos virtuais ali? Não é apenas um coração de carne que está ali pulsando dentro das redes sociais, né, mesmo com as telas. Nós precisamos ter essa consciência de que tem, tanto do lado de cá como do lado de lá, temos pessoas precisando de conversa, de diálogo, de ajuda, de orientações, de orações, né, de direções, de referências, né, principalmente os jovens. Então, nós temos uma responsabilidade, um compromisso como comunicadores da fé. Ser comunicador da fé é comunicar a própria vocação, é comunicar a sua própria vida, né? E aí nós vamos reconhecer, seria o reconhecer a nossa presença, a nossa vocação ali. Temos consciência, ou melhor, nos sensibilizamos com a certeza vocacional de que somos amados e chamados por Deus, porque é uma reafirmação diária, né? Reconhecer que é amado, reconhecer que é amada, e que também é chamado e chamada para uma vocação específica, seja como leigo, como leiga, como ministro ordenado, como vida consagrada religiosa, seja como catequista, né? Seja como a família em si. Então, nós precisamos nos reconhecer dentro das redes sociais como promotores vocacionais, nos reconhecermos como aqueles e aquelas que sensibilizam, a partir da nossa fé, sensibilizam vocacionalmente outras pessoas para assumir a sua vocação. Essa é a nossa missão enquanto animadores e animadoras vocacionais.
de que somos chamados, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos chamados e amados para testemunhar uma vocação específica, sendo instrumento vocacional do amor de Deus no mundo e no coração da igreja. Como nos fala o documento de Puebla, os leigos e as leigas são sensibilidades humanas da igreja no coração do mundo, e sensibilidades humanas do mundo no coração da igreja. É conforme, né, parafraseando um pouco o documento de Puebla, né? Como nos escreve o documento de Aparecida também. Vejam só, os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da igreja, primeiro com um testemunho de vida e, em segundo lugar, com ações no campo da ação pastoral da igreja, segundo as necessidades locais. Somos, então, vitrines vocacionais. Somos vitrines vocacionais. Aqueles e aquelas pessoas que, com a sua própria vida, com a sua própria vocação, nos meios digitais, nessa relação de interação constante online, nós testemunhamos a nossa própria vocação. Nós somos chamados, temos consciência de que somos amados e, ao mesmo tempo, nós somos chamados a chamar, a partir do nosso testemunho. Se antigamente nós falávamos que fazer animação vocacional, animar as vocações, era ir para as missões, né, que é válido, com certeza, continua sendo válido, né, essa ação. Hoje, mais do que nunca, nós temos este compromisso, esta responsabilidade de também testemunharmos a nossa vocação nas redes. Por isso, somos, então, vitrines para as pessoas, através dos meios digitais, ou somos vitrines narcisistas. Na 56ª mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco falou muito bem, deixou muito claro, que ao invés de sermos vitrines, ou vitrines narcisistas, devemos ser, então, essas vitrines vocacionais. Como é que minha congregação, como é que minha diocese, como é que eu, enquanto religioso, eu, enquanto leiga, eu, enquanto leigo, enquanto colaboradora de uma ação pastoral, posso testemunhar, através do meu perfil, testemunhar a vocação, essa vocação que nós somos chamados a amar e cuidar. Por isso, não devemos ser uma vitrine egocêntrica, ou melhor, dizendo, uma espécie de usuários digitais que prezam apenas por sua umbigologia de vida, ou seja, está restrito apenas à minha congregação, à minha diocese, ao meu colégio, né, ou ao colégio que eu participo, que eu contribuo. Né? Não tem, como eu falei, não tem como dissociarmos as coisas, né? Dizer, o padre Reinaldo, ele é diferente do ser rogacionista, ou que professa a fé católica. Não. Por isso, temos que tomar cuidado no gerenciamento das informações, né, nas redes sociais. Tenho que também ir gerenciando essas informações, porque ali é uma rede tremenda, é uma rede onde, qualquer informação que você coloca, todo mundo tem acesso, né? Isso seja suas informações, seja da congregação, seja da diocese, seja da família, seja do grupo pastoral. E aí, para terminarmos, somos uma igreja doméstica, e devemos terminar no segundo ponto, tá? Somos uma igreja doméstica e devemos estar atentos, não apenas às necessidades particulares, mas também precisamos zelar pela fé que recebemos, vivemos, amamos e devemos testemunhar. No cotidiano da nossa vida, uma vida que é toda sinodal, como nos fala o Papa Francisco na exortação Cristo Vivit, né? Nós precisamos fazer uma animação vocacional sinodal, que desde o segundo congresso vem nos falando de uma pastoral em conjunto, uma pastoral orgânica, né? Uma pastoral sinodal eclesio-socioambiental, não esquecer que é essa dinâmica, né? Eclesial, social e ambiental também, onde nós estamos. Por isso, mais do que nunca, o discernimento vocacional do comunicador da fé deve estar pautado nos ensinamentos de Jesus. Valores essenciais para referenciar a nossa evangelização nestes espaços de circulação digital e interação
virtual. E aí, nós passamos para o terceiro ponto, e aí nós concluímos a nossa fala, porque aí eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, que é o que nós comunicamos, né? Que seria o reviver. Somos amados e chamados por Deus para receber o dom de Deus, ou seja, para reacender, mais do que receber, mas já recebemos, com certeza, com o dom da nossa vida, é reacender o dom de Deus que está em nós, como nos fala a carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo, a Timóteo, né? 1 6:11. O Papa Francisco, ele fala o seguinte: somos portadores de um dom vocacional. Vocês que estão aqui na sala sentem como portadores de um dom vocacional, porque é aí que nós, no momento que eu tomo essa consciência de ser esse portador vocacional, essa portadora vocacional, seja como leigo, seja como leiga, como religioso, como religiosa, como seminarista, como aspirante, como colaborador de uma obra pastoral, de evangelização na igreja, ou dentro das nossas obras socioeducativas, nós precisamos tomar essa consciência de que nós temos um dom, seja através do carisma das congregações, ou da ação pastoral da diocese, da missão e valores da escola, das missões que nós fazemos, né? Nós precisamos tomar essa consciência de que nós temos um dom e precisamos doar para o mundo, né? E como estamos reconhecendo e testemunhando este dom vocacional na nossa vida, especialmente hoje nas redes digitais. Mais do que nunca, temos a responsabilidade como comunicadores de fé de nos reaproximar e reconectar ao contexto das nossas crianças, né, dos nossos jovens, da família e dos idosos. O que estamos comunicando? Ou melhor, o que nós estamos tagueando, porque a linguagem muda dentro do contexto digital, o comunicador da fé, o comunicador vocacional da fé nas redes sociais, ele precisa também estar atento a essas linguagens, as hashtags da vida, né? Às próprias redes sociais, como Instagram, Facebook, o Twitter, também aplicações como o WhatsApp e tantas outras aplicações que nós temos que nos inteirar ou conhecer um pouco mais sobre estas novas linguagens, né? Ao contexto, é claro, sempre das pessoas, das crianças, dos jovens, das famílias, dos idosos, né? Porque estão inseridos ali. E aí, como nos descreve o diretório de comunicação da igreja? Nós precisamos também estar em sintonia. O comunicador da fé, ele precisa estar em sintonia com aquilo que a igreja, a missão e visão e valores da igreja, né? Não dá para dissociar também uma coisa, dizer, não, eu vou comunicar a minha vocação, vou comunicar a minha congregação, a missão e valor da minha escola fora do contexto da igreja do Brasil. Não, porque nós temos um diretório de comunicação, né? Nós temos esse diretório de comunicação, que é o número 99, e nele fala o seguinte: é imprescindível estabelecer critérios para estar na mídia. Quais são os critérios que estabelecemos como usuários digitais? Somos católicos e, ao mesmo tempo, comunicadores da fé numa vida em constante aceleração tecnológica. Por isso, hoje, não temos como dissociar ou arrancar da nossa prática eclesial, a vivência de fé, do caráter ético e valorativo do Evangelho, que buscamos testemunhar na vida real e na vida digital. É impossível, gente, a todos vocês que estão nessa sala, é impossível pensar um leigo, uma leiga, um catequista, um religioso, uma religiosa, um seminarista, um sacerdote, um colaborador, uma colaboradora nas nossas obras, navegando na tempestuosa realidade dos dígitos informacionais, sem um discernimento de fé e ações evangelizadoras que possibilitam a comunhão. Quanta gente está nas redes sociais aí, se degladiando, hoje mais do que nunca, principalmente nas pequenas cidades, as questões políticas e ideológicas, né? Nós precisamos, sim, ter essa consciência, mas como é que nós estamos dialogando e respeitando também o espaço do outro?
Nós acabamos até, muitas vezes, matando a possibilidade de diálogo no comunicar. E aí criamos ruídos que interferem e que, mais do que interferem a relação, ele distancia. Esses ruídos distanciam mais do que aproximam, como o Papa Francisco nos pede, mais do que aproximar, nós nos distanciamos das pessoas. Estabelecer diálogo, respeito, mesmo com a divergência de ideias. Isso não quer dizer... Como é que nós vamos estabelecer critérios? O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é o melhor critério para qualquer ação e comportamento ou pensamento dentro das redes sociais. Isso, é claro, dentro de uma vivência, de uma realidade local ou também mundial. Por isso, é impossível, como eu falei, pensar a nossa ação evangelizadora, a nossa ação vocacional ou sensibilização vocacional fora desse contexto do Evangelho. Né? É impossível pensar isso. Por isso, qual é o nosso ponto de partida enquanto conteúdo de fé? Como comunicadores de fé, qual é o nosso ponto de partida? Tenho certeza que vocês vão responder. Qual é o nosso conteúdo? O nosso conteúdo é a vida, o nosso conteúdo é os ensinamentos para zelar e cuidar desta vida, principalmente daqueles que mais precisam. Quantas pessoas estão passando por depressões, né? Hoje nós falamos no contexto dos leigos, das leigas, nas famílias. Quantas pessoas precisam ser ouvidas? E nós, como esses responsáveis da comunicação, né, ou melhor, mais do que responsáveis, como comunicadores de fé, naturalmente, dentro dessas redes sociais, nós precisamos estar atento a isso. Né? Qual o ponto de partida? Deve ser Jesus. E o nosso ponto de chegada também é Jesus Cristo, é os ensinamentos de Jesus. Por isso, no ato de comunicar e de presença online, observa-se que temos muitos leigos e leigas que estão indo totalmente contra a via dos ensinamentos de Jesus e da igreja. A via é única, não tem como, né? A via única é crer, comunicar e testemunhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a única via que nós temos que testemunhar nas redes. Por isso, quanto mais autêntica, encarnada na realidade humana for a nossa comunicação, mais sensibilidade vocacional de vida é transmitida pelos canais digitais. Aí nós falamos da humanização, porque as pessoas falam, a tela distancia, então como humanizar essas telas? Como nos aproximar? Como nos comunicarmos? Como nos interagir? Como nós vamos fazer essa interação nas redes sociais? Por isso, não esqueçamos, o nosso coração é de carne, mas ele precisa pulsar a sensibilidade. É aqui que eu termino essa minha fala, dentro desses 3 pontos. Né? Pai Santo, todo dom precioso e toda dádiva perfeita, de ti procede. Teu Filho Jesus Cristo anunciou o teu reino de amor e nos chamou a seguir. No Espírito Santo fomos batizados para responder generosamente a essa vocação. Por isso te pedimos, renova esse convite na igreja, para que adolescentes e jovens possam escutar os teus apelos com olhos atentos aos sinais dos tempos. Que a Virgem Maria, Senhora Aparecida, acompanhe a todos que ouvem a tua voz, e com ela possam proclamar, eis-me aqui, faça-se em mim conforme a tua palavra. Amém.